Já de volta aqui com o TV Mar News, 11 horas e 24 minutos, gente. Hoje é terça-feira, né? Dia do nosso quadro Penal News. E a gente hoje vai falar sobre desaforamento no processo penal. Já recebendo aqui no nosso estúdio Bruno Calado. Bruno, bom dia para você. Olha, quando eu vi esse termo desaforamento no processo penal, eu digo, olha, eu sei ser desaforada, mas como isso se aplica no processo penal, só o Bruno para explicar para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Paulane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês em mais uma terça-feira de Penal News. E hoje trazemos essa temática, o desaforamento no processo penal, mais especificamente no Tribunal do Júri, no Instituto do Tribunal do Júri. Paulane, não se trata de um desaforo, se trata, em tese, de tirar a competência do foro de uma comarca, de um foro para um outro. Por isso, desaforamento, mas nada de desaforar com juíza, com promotor de justiça ou com advogado de acusação ou de defesa. Veja bem, o desaforamento é um instituto, Paulane, trazido nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. E o que é que esse instituto traz de benefício ou malefício para o réu? Veja só, o Instituto do Desaforamento, ele pode ser representado pelo próprio juiz, ou seja, o próprio juiz ele pode requerer, pode representar pelo desaforamento, pelo Ministério Público, pelo advogado de acusação ou pelo advogado de defesa. E quando isso pode acontecer? Há alguns motivos para que o desaforamento subsista, certo? Para que o desaforamento seja autorizado, ser retirado do foro da comarca de origem, ou seja, determinado crime, determinado delito que aconteceu na comarca de São Miguel dos Campos. E aí, o júri está para acontecer na comarca de São Miguel dos Campos e chegam comentários, né, de que a população está toda influenciada, seja pela mídia, seja por comentários, fofocas ali sobre aquele delito. E aí já chega com uma prévia acusação ou uma prévia absolvição daquele réu. Então, o júri ele não pode estar influenciado. Então, a influência sobre os jurados que irão julgar aquele delito, ele é um dos fatores principais para subsistir o Instituto do Desaforamento. Então, a retirada da competência da comarca de São Miguel dos Campos para uma outra comarca mais próxima, certo? Denominar-se-á, um exemplo desse de São Miguel dos Campos, denominar-se-á o Instituto do Desaforamento, quando a gente tira a competência do julgamento de uma comarca para outra. Nada mais é do que isso. Pode existir, por exemplo, também para a segurança do acusado, se de repente o acusado ele está sendo julgado num município muito pequeno, num município onde tem um cunho vingativo muito grande, duas famílias que, por exemplo, ali vivem se digladiando, e aí a família que foi vítima ameaça matar o réu, o acusado em plenário. Então, um motivo também que pode fundamentar o Instituto do Desaforamento. Então, por exemplo, os dois motivos mais afamados: a segurança do acusado, do réu, certo? Bem como a influência dos julgadores. Sabemos que no Tribunal do Júri não é o juiz quem julga, né, sobre a culpabilidade, sobre a inocência daquele acusado. São 7 pessoas comuns do povo escolhidas sobre a sociedade daquela comarca, né, sobre a população daquela comarca. Então, o desaforamento acontece justamente por isso, quando há essa influência, né, essa estigma já muito forte do acusado, né, naquela comarca, e é retirado o processo daquela comarca para uma outra comarca e ficar isento de qualquer influência sobre aquele caso. E aí, quando ele é retirado e levado para outra comarca, o júri é escolhido nesta outra comarca, é assim que funciona? Exatamente. O corpo de jurados, as pessoas que vão julgar aquele indivíduo, é escolhido sobre a população daquela outra comarca nova. Se, por exemplo, o júri de São Miguel foi desaforado para Marechal Deodoro, os jurados serão de Marechal Deodoro, não mais de São Miguel dos Campos. E aí a influência que aqueles jurados de São Miguel dos Campos teriam sobre o caso, em face do noticiário, de fofocas, de comentários, do que quer que seja, não existirá mais porque ficará em São Miguel dos Campos. E aí o júri será trazido para Marechal Deodoro, onde os jurados desconhecerão o caso anteriormente e passarão a fazer o julgamento de uma forma mais isenta. É muito comum esse artifício, Bruno? Não é muito comum, mas vez ou outra é solicitado, principalmente quando o caso tem grande repercussão, certo? Quando o caso ganha repercussão por mídia, quando é muito veiculado, quando é muito afamado dentro daquele município, ele geralmente é desaforado para uma outra comarca.
E geralmente acontece em municípios menores mesmo? Geralmente acontece em municípios menores porque a população ela é mais atingida, né? Pelo noticiário, conhece, pelos comentários, né? todo mundo se conhece. Geralmente o acusado ele fica estigmatizado, se preso ou se solto. Se solto vai estar ali transitando pela cidade, então vai estar conversando com várias pessoas dizendo, não tive culpa, fui inocente, agi em legítima defesa. E vai fazendo uma espécie de uma politicagem, né, pré-júri, de modo que quando o julgamento vai acontecer, aquele corpo de jurado já está suficientemente influenciado para não prover um julgamento isento e imparcial. Agora, Bruno, você tem mais alguma coisa para acrescentar a respeito do desaforamento? Veja só quesitos benéficos e maléficos, né? Prós e contra em tese dessa situação. Quando há o desaforamento, Porlandi, geralmente o julgamento demora mais um pouco, né? Porque vai haver o julgamento do desaforamento. A juíza não pode decidir de ofício, ela representa e aí o Tribunal de Justiça, certo? É quem vai decidir se concorda ou não com o desaforamento. E aí vai ser desaforado o processo mediante a concordância e a anuência do Tribunal de Justiça. Então, acaba que aquele júri, se o réu tiver apressado para ser julgado, se desvencilhar, se livrar logo daquela acusação, seja verdadeira ou falsa, aquele julgamento vai demorar um pouco mais, né? Outra coisa, o processo que aconteceu dentro de uma comarca, as provas foram todas colhidas naquela comarca, seja provas documentais, provas em torno de um local, né? Pessoas que conhecem, por exemplo, a gente fazer um júri sabendo, olha, não tinha como ele entrar na rua da matriz daqui de São Miguel dos Campos sem ser notado. E aí como é que a gente vai explicar isso numa outra comarca se eles não conhecem de repente aquela comarca anterior? Então há argumentações contra, que são a morosidade, né? O desconhecimento do fato, e há argumentações prós, favoráveis, tais como a segurança do réu e a imparcialidade do julgamento, que foram ditas aqui, que são argumentos, fundamentações, né, para que o desaforamento seja provido. Bruno, encerrando esse tema, eu acho que é impossível a gente também no Penal News de hoje, depois do ocorrido de ontem, a gente não comentar o que aconteceu com um colega de profissão, né, seu, um advogado. A gente inclusive iniciou o nosso jornal hoje passando essa informação, um advogado que foi preso ontem por tentar entregar celulares, carregador do celular e drogas também para um detento dentro do Presídio de Segurança Máxima aqui em Maceió. Vamos analisar um pouquinho esse caso também, né? Vamos sim. A gente sempre... Nossa, um advogado fazendo isso, quando a gente pensa nessa situação, a que pena ele deve responder? Ele já foi preso, né? Mas a que ele deve responder? E essa pena, ele deve cair... Ela deve ser abrandada por conta disso, pelo fato dele ser advogado, ou ele deve cair com mais força ainda, exatamente por ele ter conhecimento da lei? Orlando, muito boas as suas indagações. Veja só, também fiquei muito surpreso, negativamente surpreso. E eu, coincidentemente, semana passada, eu fiz uma postagem em minha rede social, né, criticando um ministro do STF e dizendo que julgadores, magistrados dessa natureza, eles maculam, estigmam negativamente a classe, qual seja dos magistrados. E aí, ontem, fui negativamente surpreendido com esse advogado preso em flagrante, certo? Ou seja, cometendo o ato ilícito, ao tentar entrar com celulares, carregadores e um pacote de drogas, suspeitam inclusive de cocaína, dentro do sistema prisional, qual seja o Presídio de Segurança Máxima. Veja, Paulano, isso macula demais a profissão, a classe, né? Nós, advogados, eu tento sempre atuar de modo que moralize, né, que engrandeça a minha classe advocatícia, enquanto outros advogados caminham na contramão. Esse é um exemplo. É um advogado que tenta cometer um crime de favorecimento pessoal, que ele está sendo suspeito, está sendo acusado de ter cometido, e tráfico de drogas, porque comprovado que esse pacote continha um entorpecente, ele estava cometendo tráfico de drogas. Né? O crime de tráfico de drogas trazido pelo artigo 33 da Lei de Drogas. Então, esses dois delitos gravíssimos maculam demais a classe advocatícia. De modo que a segunda pergunta sua... Só um instante, Bruno. Sobretudo os advogados criminalistas, sobretudo, né? Que geralmente já são tão apontados. Uns se moralizam, chegam lá querendo ser bem tratados pelos policiais penais, pelos servidores do sistema prisional, de onde quer que seja, onde atuem, né? Enquanto outros se desmoralizam. Né? E acaba que pelos santos se beijam as pedras. Esse é o famoso adágio. Né? E aí haverá aquela desconfiança por parte dos servidores da segurança pública sobre toda a classe
por causa de um delinquente como esse, né? de um cidadão que mancha a classe advocatícia como esse. Né? Então, é algo gravíssimo, seríssimo, e ele deve responder, Polani, respondendo à sua segunda indagação, de uma forma mais agravada. Isso é entendimento, inclusive, dos tribunais pátrios, porque o advogado, quando conhece, quando é conhecedor da lei, né? O advogado é criminalista, então ele sabe que aquilo que ele estava cometendo, ele sabe nitidamente até as penas, como ele pode responder, como ele pode ser acusado, em que ele pode incorrer. Então, ele é muito sabedor do que uma pessoa leiga que está cometendo um crime, certo? Então, isso pode ser um agravante. Quando o advogado conhece, é sabedor sobre o crime que está cometendo, isso pode ser reconhecido como um agravante na pena. Então, os crimes de tráfico de droga e favorecimento pessoal, se apurados, estão sendo investigados, claro, ele foi preso ontem, se apurados, ele deve responder de uma forma ainda mais agravada. E aí, a OAB, inclusive, emitiu uma nota, a Comissão de Prerrogativas da OAB emitiu uma nota que ia fazer o acompanhamento desse advogado lá em sede de flagrante, lá na Central de Flagrantes, para que os direitos dele fossem garantidos, né? Os direitos da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, do contraditório, etc. Mas a partir do momento que verificada a ilicitude, comprovada a ilicitude, né? O cometimento de fato daqueles delitos, a OAB, claro, ia tirar o corpo fora e ia deixar que o advogado respondesse nos conformes dos ditames da lei. E é o certo, Paulo. Ele tem que responder e tem que responder sim. Eu sou totalmente a favor de que o advogado que cometa um delito dessa natureza, ele responda de uma maneira muito mais agravada, né? Porque ele sabe daquilo. E outra, ele mancha, por tabela, toda a classe advocatícia. Pois é, só lembrando, né, Bruno, que ele já responde em flagrante por um caso de 2019, esse mesmo advogado, em um processo de roubo e corrupção de menor, uma ocasião que ele também foi preso em flagrante, que foi o que aconteceu ontem também, né? Sim, com certeza, Paulane. Se não houver ainda sentença penal condenatória transitada em julgado, ele não pode ser considerado, claro, como um reincidente. É um reincidente heterogêneo. A gente chama de reincidência heterogênea, aquela reincidência de um crime diverso. Veja, o primeiro crime cometido foi um crime de roubo. Agora, o tráfico de drogas. Então, é heterogênea. Seria homogênea se ele estivesse roubando lá dentro do presídio também. Então, mas isso é um agravante aos olhos do judiciário. Ele já perdeu o réu primário? Não perdeu não. Se ainda não foi sentenciado, sim, né? Se ele já foi sentenciado, considerado culpado, se ele já foi condenado, ele é considerado, claro, como reincidente. Ele não tem mais bons antecedentes, ele tem maus antecedentes criminais, certo? Então agora, mas mesmo assim aos olhos do judiciário, como ele já responde a um outro processo, isso já gera indícios maiores de autoria desse outro delito. Muito bem, Bruno, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Com certeza, Paulane, eu agradeço a você e agradeço a todos os telespectadores. Um abraço. Horas e 37 minutos, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, no próximo bloco e último bloco aqui do TV Mar News, a gente volta trazendo ainda muito mais informações para vocês, inclusive sobre a política aqui em Alagoas.